Eu sou o Richards Machado aqui do Espaço Mãe da Terra. Eu sou terapeuta vibracional, eu trabalho com terapias mais energéticas. E eu decidi fazer essa live. Oi Mel, tudo bom? Eu decidi fazer essa live falando sobre o despertar. Que. Por quê? Primeiro eu vou falar por que, eu decidi fazer essa live. Tem muita gente, todo mundo, até as crianças, sabe? Eu sou professor, eu dou aula também nas horas vagas. E muita gente se questionando, oi Kleber, tudo bom? Se questionando sobre o que está acontecendo comigo. Eu tô me sentindo muito cansado. Então assim, se você tá se sentindo com uma preguiça danada, com uma canseira danada, com um sono danado, tá? Isso não é só seu, isso faz parte do processo que a gente está passando. Mas antes de entrar nesse assunto, oi Letícia, oi Aleph, tudo bom? Antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouco do que é o despertar para vocês. Isso aqui é uma conversa, tá, gente? Eu trouxe alguns tópicos, sim, pra gente dar andamento, mas o que vocês tiverem de pergunta ao longo da conversa, vocês podem ir perguntando, tá? O que eu tiver de conhecimento, que eu tenha condição de compartilhar com vocês aquilo que eu estudo, eu estou totalmente disponível. O que eu não tenho ainda total conhecimento, eu fico devendo e eu coloco nas postagens, tá bom? Oi, Angie, tudo bom? Então, o que é o despertar, gente? O despertar não é alguma coisa assim que vapt-vupt, que transforma você do nada. O despertar, ele é um processo. Ele é um processo que todos nós estamos de algum grau. Ele é um processo que ele visa você ganhar consciência de si mesmo, de si mesma e te reconectar a quem você é. Então esse despertar ele acontece de diversas maneiras, tá? Todo mundo tá lidando com isso. Cada um tá no seu processo, porque cada um tem um grau de consciência referente a um assunto específico, a outro, né? Há diversos temas que existem na nossa sociedade. Aborto, a ter filhos, a sexualidade. Cada um tem uma crença, cada um tem um grau de consciência, a forma de a gente se comportar, se relacionar. E o que vocês mais vão ouvir de mim hoje falando aqui é que tá tudo certo, tá tudo bem. Algumas pessoas ficam com raiva de mim? Ficam. Mas eu vou explicar por que tá tudo bem. É o seguinte. Às vezes, pode ser que você está passando por um período que o seu emocional está desajustado, está desarmonioso, você começa a chorar do nada, você está com muita raiva, você está depressivo no sentido de ficar muito no seu canto, de não ver valor na vida. Ou às vezes é uma doença física, né, que está te incomodando, né, tá fazendo parte da sua vida. E o que acontece, gente? O despertar é quando o seu corpo, o seu espírito, o seu ser, né, mais elevado, fala assim pra você: olha, escuta, não tá bom o jeito que tá. Alguma coisa precisa ser feita para mudar, né? E de que forma que você vai enxergar isso? Vai depender de você, do seu inconsciente. A forma que ele encontrar de te chamar a atenção, tá bom? Então, o que acontece? Quando você está passando por isso, às vezes pode ser que você está se sentindo sozinho, está se sentindo sozinha, né? Você pode estar se sentindo na vontade de ficar só. E tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Existem vários momentos pra gente lidar com a nossa vida, ok? E qual que é o momento que você tá passando hoje? Oi Andrei, tudo bom? Oi Isa. Então assim, gente, qual que é o momento que vocês passam hoje na vida de vocês? Quando você começa a estudar mais sobre espiritualidade, quando você começa a fazer algum tipo de terapia, fazer um reiki, fazer alguma coisa, às vezes você se encanta e aí você começa a correr atrás para se entender melhor, você começa a mudar a sua vida. Porque quando uma coisa está acontecendo mal com a gente, mais uma vez,
a gente começa a sentir necessidade de mudar alguma coisa na nossa vida. Seja as amizades, seja o trabalho porque ele não estava fazendo mais sentido, né? Seja a nossa relação com a nossa família. Então, o despertar, ele propõe mudança. Oi, Radime, tudo bom? Então, quando a gente está lidando com esse despertar, a nossa vida vai começar a se transformar. Oi, Débora. E a nossa vida se transformando, parece que a gente encontrou uma fórmula, digamos assim, perfeita pra gente lidar com aquilo. E o que acontece? A gente começa a buscar, a colocar para as pessoas à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, que aquela maneira é a melhor maneira possível. Pode ser que algum de vocês, no processo de despertar, eu tive esse processo também. Às vezes alimentação, às vezes uma crença, você acha que vai ser bom para outra pessoa. Não é que é questão exatamente de ego, mas para você funcionou daquele jeito. E você quer ver outra pessoa bem. Então às vezes você fica indignado ou indignada. Por que a pessoa não faz isso também? A pessoa não está conseguindo ver que aquele trabalho não faz bem para ela. A pessoa não está conseguindo ver que aquele relacionamento só faz mal para ela. E aí o que acontece? Vem um sentimento de doutrinação, né? Vem um sentimento de doutrinação. Nossa, mas a pessoa não consegue ver. E aquele grau de consciência seu não significa que é melhor, né? Ou maior que o da outra pessoa exatamente. Sempre, né? Não é sempre assim. Só que você já viveu aquilo, ou você tem mais consciência sobre aquela questão. Oi, Josi, oi, Leia, tudo bom? Ui, quem tá aqui, tudo bom? Então o que acontece? A gente começa a doutrinar todo mundo, né? Essa é a melhor maneira, por que você não lê sobre isso? Mas nunca é por, assim, quase sempre não é por mal, sabe? Mas é porque pra você funcionou. Então você espera que aquilo funcione com outra pessoa também. Aí às vezes a gente acaba afastando alguém, porque a nossa opinião às vezes é muito forte. É como se fosse um peso de uma doutrina mesmo. Você, faz assim que vai dar certo. Busca prosperidade, começa a pensar positivo. E aí você pega aquilo pra você compra pra você. E tem um período de despertar, o que acontece? Aconteceu comigo. Que eu sabia, teoricamente, que se eu pensasse positivo ia ser bom, se eu não julgasse o outro, ia ser bom também pra mim, ia atrair mais coisas positivas. Oi, Dora, tudo bom? Ia atrair mais coisas positivas, prosperidade, trabalho, amor. O que acontecia? Se eu me pegasse julgando, se eu me pegasse tendo um pensamento negativo, não pode ser assim. Isso tá errado, eu não posso sentir isso. Vem um período de negação. O que acontece? Você passa a negar aquilo que você está sentindo, né? Quantas vezes que quando a gente vai ganhando uma consciência maior sobre as coisas, que a gente não começa, sem querer, querendo, a negar algumas coisas. Não, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir inveja, eu não posso. Então, quando você se repreende dessa forma, é capaz de você deixar o mais importante de lado. Só um momento. O mais importante de lado, que é o ensinamento daquela experiência para você. É a percepção do porquê que você está sentindo aquela raiva, do porquê que você possa estar sentindo aquela inveja. Os sentimentos, eles não são necessariamente ruins, tá, gente? Os sentimentos estão aí porque eles são a manifestação de alguma coisa que está dentro da gente. Então, quando você está negando um sentimento, um julgamento que você tem de outra pessoa, por mais que você pense que está te fazendo bem, pode ser que você está deixando de lado uma oportunidade de você se conhecer um pouco mais e você mudar aquilo, tá? Oi, Gabriel. Oi, Xixi, tudo bom? Por exemplo, assim, eu vou contar um pouco da minha fase de despertar para vocês, para que vocês entendam e às vezes vocês podem até se identificar, tá bom? Eu sempre fui muito tímido, né? E eu tinha muita dificuldade de me expressar, de falar, só que desde criança eu gostava muito de dar aula para os meus amiguinhos, para os meus amigos, né? E eu fui crescendo e eu passei por um período bem assim depressivo no ensino perto oitava série na época, primeiro ano, e eu mudei de escola, a gente foi pro Japão, tanto que foi lá que eu comecei a descobrir que eu tinha uma vontade muito grande de me comunicar com as pessoas. E eu fui percebendo, quando eu fui pra faculdade,
que a minha maior dificuldade na comunicação com as outras pessoas era o fato de eu ter muitos julgamentos na minha cabeça. Não exatamente em relação aos outros, mas eu exigia demais de mim. Eu exigir demais, eu esperava uma performance muito boa. Então, sempre quando eu acreditava que eu não ia ter uma performance muito boa, do jeito que eu imaginava, eu já não fazia, eu já travava. E eu já ficava gago, eu já passava: oi, Vivian, tudo bom? Então, eu passava por tudo isso. E aos poucos eu fui percebendo o quanto a necessidade de autocontrole, de perfeccionismo, ia me impedindo de ter experiências na minha vida, ia me impedindo também de conhecer outras pessoas, de fazer trocas com os outros, né? Foi por isso que eu decidi me desafiar, né? Porque foi um longo processo de recusa, até um ponto que eu estava fazendo um treinamento numa escola e me deu uma vontade muito grande de chorar. E eu não sabia por que eu estava com aquela vontade. E porque eu queria rir, porque o pessoal estava contando piada. Foi o momento que eu entendi o quanto eu estava deixando de lado certas questões da minha vida. Quanto eu estava deixando de lado as coisas que eu sentia. E aquilo era apenas uma máscara que eu estava colocando, alguma coisa para abafar o que eu realmente sentia. Então eu encontrei um amigo meu, o Ronan. Ele estava lá em Dourados na época, e eu fui atrás dele, que ele é psicólogo. Falei: me ajuda, porque eu tô começando a chorar do nada, o que tá acontecendo comigo? E era uma coisa que acontecia muito, gente. Eu saía na rua, começava a chorar. E ele falou assim: você tá em dia com você mesmo? Você tá prestando atenção no que você sente? Porque, assim, nessa vontade de ser perfeccionista, de ter tudo melhor da melhor maneira possível na minha concepção, reprimia a mim mesmo. Então, assim, ainda mais, aí eu comecei a pesquisar mais sobre espiritualidade, fiz meu primeiro curso de Reiki. E aí, eu comecei a perceber que, por mais que eu quisesse ser muito iluminado, nossa, muito desperto, eu não poderia deixar de viver e de sentir o que eu precisava viver e sentir. Não é porque você está estudando alguma coisa espiritual que você já é aquilo necessariamente. Existe uma necessidade de uma prática. Oi, Flor, tudo bom? Então, assim, o despertar, gente, eu não vou mentir pra vocês, ele não é exatamente algo doce. Ele é um processo que vai exigir de você que você viva ele. Não estou dizendo que você necessariamente vai sofrer, que você tem que aceitar o sofrimento, a dor, a limpeza que está sendo feita em você. Mas que você vive e você passe por ele. Se existe algum tipo de comportamento seu que você acredita que não faz bem para você, você tem total capacidade de modificar ele. Como, Richards? O como não necessariamente é o mais importante, mas a sua busca por tomar a atitude e a sua prática diária é que vai ditar a sua transformação. Não posso dizer para você que é falando, não posso dizer para você que é apenas refletindo, não posso dizer apenas que é colocando a cara a tapa, tá? O importante é você tomar conta da realidade dos seus sentimentos. Então, assim, a maior mensagem até agora que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês vivenciem o despertar, vivenciem vocês mesmos. Não deixem de lado o sentimento que você tem. Se você está sentindo raiva e você aprendeu que raiva não é um sentimento bom, primeiro, antes de tudo, entenda por quem você está sentindo raiva. Por que aquela pessoa me dá raiva? Qual comportamento dela me deixa com raiva? Qual que é a minha relação com aquele comportamento daquela pessoa? Eu produzo isso? Eu conheço alguém que produz? Tá, eu conheço alguém que produz? Qual que é a minha relação com essa pessoa? Será que eu não estou transferindo alguma coisa dessa pessoa que eu tenho mais conhecimento já para essa pessoa nova que eu acabei de conhecer? Então, quando você começa a refletir, você começa a ficar mais ciente.
Então, a consciência é justamente para você trabalhar você mesmo. Quando você fala assim, eu gostaria de esquecer, você mesmo tá tirando de você a capacidade e a oportunidade de você modificar o que você quiser na sua vida. Porque se você esqueceu, se você tirou aquilo de você tá dizendo assim, eu não tenho condição de lidar com a minha própria vida, de tomar as minhas próprias escolhas. Você entende? Você compreende? Então, quando você diz isso, como que você vai chegar e você vai dizer que a sua vida tá a mesma coisa, que a sua vida não muda, tá tudo a mesma coisa, você não sai do mesmo emprego que você não gosta, tudo se repete. Por que tudo tá se repetindo? Oi, Ronan, tudo bom? Por que tudo tá se repetindo? Por que a sua vida não muda? Por que você não atinge aquilo que você quer? Então, assim, o despertar, ele exige a tomada de consciência, tá? Então, quando você ganha a tomada de consciência para aquilo que você não quer, aquilo que você não quer mudar, você começa a entender. Ah, vai acabar a bateria aqui do Mãe da Terra, gente. Eu tô no meu perfil, tá? É @RickRosmack, tá na postagem. Então, assim, tudo bom? Então, calma, eu me perdi um pouquinho. Alguém tem uma pergunta até agora? É porque são algumas mensagens que eu gostaria muito de passar pra vocês, como compartilhamento, assim. Eu não sou dono da verdade, é o que eu sinto no coração e com as vivências que eu tenho minha e das pessoas que eu atendo, tá, gente? Então, sinta-se à vontade para conversar comigo, fazer pergunta, por isso que é uma live, tá? Não é um vídeo que eu decidi gravar apenas e postar para vocês, é um compartilhamento. Então, o que você estiver passando, alguma dúvida que você tiver, você pode escrever aqui, não tem problema. E se você não quiser que fale o nome, também não precisa falar, tá? Então, o que eu queria falar para vocês. Quanto mais você se torna atento às suas questões e deixa de querer esquecer as coisas que aconteceram na sua vida, esquecer as coisas que você viveu, a sua experiência, você está falando assim: eu sei quem eu sou, eu sei o que aconteceu comigo, eu agradeço aquilo que aconteceu comigo e agora eu vou pra frente. Eu vou viver o meu presente e eu vou construir o meu futuro. Quando você fala que eu quero esquecer, que aquilo não te serve mais, você deixa de pegar o significado e o aprendizado daquela questão para as próximas coisas que você vai viver na sua vida. E aquilo que está acontecendo na sua vida hoje não vai mudar. Então eu vou perguntar para vocês, façam uma pergunta a si mesmos. O que é aquilo que está dentro de você, que você está sentindo borbulhar hoje e que às vezes você não quer mudar? Eu tive uma vez uma conversa com uma pessoa e essa pessoa me falou assim: oi Lua, oi Fabiana, oi Pri. Eu tive uma conversa com essa pessoa e essa pessoa falou assim: Richards, a minha vida ela continua a mesma coisa. E eu tô muito desanimada com a minha vida. Eu não sei pra onde eu vou, o que eu faço. Eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto de fazer. E a gente continuou a conversa. E eu falei assim pra ela: mas o que você acha que te atrapalha na sua vida hoje? Um comportamento seu, uma forma de ver alguma coisa? E essa pessoa me falou assim: a preguiça. E eu falei assim: tá, mas você gostaria de trabalhar essa questão? Aí essa pessoa falou assim: não. Isso eu não tô definindo nenhum tipo de julgamento, tá, gente? Mas foi uma conversa no sentido assim. Eu falei: mas você percebe o que a preguiça ela tá deixando você de oportunidade de viver, de vivenciar as suas coisas na sua vida? Essa pessoa falou sim. Eu falei: por que você não gostaria então de vivenciar, de lidar com isso, de trabalhar essa questão, de entender melhor? E essa pessoa falou assim: eu tenho medo, Richards, de perder uma parte de mim, de perder quem eu sou hoje. Porque eu sou assim. Eu falei assim pra essa pessoa: mas essa questão, a preguiça, ela não é você.
Ela é uma característica, ela é uma parte de você. E você não necessariamente vai perder quem você é hoje. Você vai estar se alinhando mais ao seu propósito. Então, o nosso despertar é o nosso alinhamento com a nossa essência. Uma coisa muito interessante que eu vi de um vídeo no YouTube é um canal chamado Infinitando. Eu adoro os vídeos dele, do rapaz, esqueci o nome agora de cabeça. Mas ele fala assim: aquilo que te dá tesão, ânimo, nossa, vontade de viver, sabe? É aquilo que é a sua essência. Quando você pensa assim, nossa, eu não sei o que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui nessa existência, qual que vai me satisfazer, vai me preencher. Se pergunta, o que eu fico com muita vontade, que me inspira a fazer? Qual tipo de atividade me enobrece, me dá vontade de fazer mais e mais e mais, né? Então, assim, pensando nisso, eu encontrei a minha atividade, que são as terapias. Eu gosto muito de falar com as pessoas, gente. Então fala comigo, faz pergunta, tô aqui, olha, gente, me usa. E fazer vídeos é uma coisa que eu tô redescobrindo em mim. Então o que você está se descobrindo em você? Oi, é Paty, né? Oi, Paty, tudo bom? Olha, se você quiser pode migrar pro meu canal porque vai acabar a bateria desse celular, que eu tô experimentando usar ele, mas ele tá com pouca bateria, tá bom? Oi, tia Rita, tudo bom? Então, assim, uma das maiores coisas que vão começar a acontecer com você nessa caminhada de despertar, além dos perrengues que eu já falei várias coisas aqui pra vocês, não se assustem, é uma calma. É uma calma maior. Por quê? Uma vez que você já se conhece um pouco mais, uma vez que você está observando a sua mente trabalhar, a sua mente julgar, a sua mente barra ego, raciocinar as suas questões, os julgamentos que vier, o que vier, você começa a entender que você não é aquilo. A sua mente, o seu ego é uma parte de você. Você é além da sua mente, você é além do seu ego. Então aquela loucura, meu Deus, eu preciso organizar tal coisa no meu trabalho, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que fazer tal... Aquela ansiedade que era mais costumeira na sua vida, passa de deixar de ser. Porque você já começa a ver que aquilo faz parte da sua mente, né? Daquele medo inconcebível, aquele medo imensurável. E você começa a ficar uma pessoa mais calma. O que não é uma lei, né? O que não é uma lei. Mas você começa a se cobrar menos, dando mais oportunidade para que a criatividade comece a fluir com mais intensidade. Então você começa a ficar uma pessoa mais relaxada. Claro que, de acordo com a necessidade, você pode ir lá e realizar as coisas que você precisa fazer. Então, assim, uma das recomendações que eu dou para vocês no caminhar do despertar, que me foram muito úteis, a maior coisa, a primeira coisa, na verdade, foi ficar atento às minhas emoções e às minhas crenças. Quando eu comecei a ficar mais atento às minhas emoções e às minhas crenças, eu comecei a me entender melhor e ver onde eu podia mudar. Porque até então eu ficava rejeitando aquilo. E quando eu deixei de rejeitar e entender um pouco melhor, eu entendi a origem das minhas dores. Tá? Então quando você estiver assim, enlouquecido, comece a olhar para suas crenças, comece a olhar para suas emoções. Tudo bem? Outra atividade que me auxiliou muito é a meditação. A meditação é um trabalho que a gente já realiza aqui no Mãe da Terra, a gente faz o meditar junto, né? Atualmente 3 vezes por semana, mas é uma coisa quase diária que eu faço em casa, já começou a ficar uma rotina, né? Que é o que? A gente tirar um tempo pra gente. E a gente se conectar com as nossas emoções. Se conectar. Só existir. Só existir. Então eu recomendo bastante meditação pra vocês, tá? E o último aspecto que eu estou trabalhando muito são as atividades físicas. Qualquer tipo de atividade física, um esporte, você correr. A Gabi e a Tânia, amigas nossas aqui do espaço, que elas são terapeutas também,
elas estão caminhando agora e está sendo muito produtivo pelo que elas contam em relação à ansiedade, em relação à depressão, isso é muito bom, tá? Então essas 3 coisas que eu recomendo muito para vocês nesse processo de despertar. Observar suas emoções, seus pensamentos, né, que são as suas crenças. Deixar de rejeitar. Se acolhe, tá? Então, se acolhe, gente. Se acolhe primeiro para você lidar com você, tá bom? Se ama antes. Segunda questão, meditação. Meditação, pega um tempo para você. E terceira coisa, algum tipo de atividade física, para que você também se conecte à sua vida aqui na Terra, presente, né? Se a gente ficar só aqui também, a gente não manifesta, a gente não realiza. E o despertar, gente, não é só uma questão, nossa, espiritual, eu vou ascender, eu vou virar um Buda, um ser ascensionado. O despertar não é isso apenas. É você reconhecer que você está aqui por um motivo. Ninguém nasce à toa, tá? Isso foi um aprendizado meu, eu falo isso pra vocês, mas eu vivi isso, nossa, eu vivi essa parte da espiritualidade. Mas e a minha vida física, a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida com a minha família, a família que eu quero construir, sabe? Então, depois disso vem o equilíbrio. E tá tudo certo. Se você no seu processo de despertar tá passando pela fase de doutrinação, que você tá lendo muitas coisas, você tá estudando muita coisa, fazendo muita terapia, e tá querendo passar isso pras pessoas, mas você vê que as pessoas são cabeça dura e não vai, só que você quer ajudar e você tá querendo impor alguma coisa, por isso que é doutrinação, né? Mas tá tudo bem. Só que cabe você entender que a pessoa que é da sua família, que é seu amigo, tenha a consciência daquele momento, daquele estágio atual dela. Talvez futuramente ela passe a entender o que isso quer dizer. Só que faz parte dela. Pega esse despertar para você. Você vive o seu despertar. Oi, Bia! Então você vive o seu despertar. Viva o seu despertar. Compartilhe com as pessoas. É o que eu estou fazendo. E quem tiver afinidade com você, com a sua mensagem, vai escutar. E se for 0,01% do que for compartilhado e reaproveitado pela pessoa, já é um ganho mútuo muito grande, tá? O meu maior medo para vocês em relação ao meu despertar, que eu não finalizei algumas coisas, era o medo de me expor. Porque eu tinha muito medo de julgamentos dos outros. E foi quando, durante o processo, eu percebi que o mais importante é você, o que você quer dizer, o que você quer compartilhar. Deixa de lado a carcaça do mensageiro e se conecta com a mensagem. Isso serve tanto para mim quanto para vocês, quanto para qualquer pessoa, para quem está falando e para quem está ouvindo. Deixa de lado a carcaça do homem mestiço de óculos que está te falando e se conecta com a mensagem. E assim eu faço a mesma coisa. Deixo de lado apenas deixo de encarar e de conceber apenas o físico de vocês e falo com o coração de vocês. Então aquilo que vocês tiverem até agora, tiverem tido afinidade com a mensagem, o que foi útil para vocês, maravilhoso, absorvam. O que não foi, tudo bem também. Então vocês entendem que o despertar... Acabou a bateria do outro celular. Então vocês entendem que o despertar é um processo. E tá tudo certo. Se aquela pessoa não vai deixar de comer carne de animal porque, nossa, não sei o quê. Então, assim, se você é uma pessoa vegetariana, por exemplo, ou vegana, você tem aquilo pra você, faz parte do seu despertar e sua escolha, lindo e maravilhoso. Você trouxe isso pra sua vida. Agora, se a pessoa que está do seu lado, na consciência dela, aquilo não é necessário, de certa maneira tá tudo bem. Cabe você a respeitar a escolha dela. Em algum momento ela vai se deparar, ou seja, ela não faz, ela já não questiona e reflete sobre isso. Mas a atitude que ela vai tomar é dela, entendeu? Não tem como a gente fazer essa questão de doutrinação. Tá certo? Então, assim,
percebe qual que é o maior peso de despertar na sua vida hoje. Eu já compartilhei o meu. Foi a exposição, a comunicação. Tá? É um desafio enorme estar aqui. E eu não tô querendo postar esse vídeo porque eu acho que eu gaguejei e falei muita coisa louca. Mas eu vou postar mesmo, que é o meu exercício. Então eu assino aqui pra vocês, ó, dou o meu nome aqui, que independente de como vai sair esse vídeo, o que foi que eu falei, o que eu confundi, a palavra que eu troquei, o que eu errei na hora de falar, ou... enfim, eu vou compartilhar esse vídeo, eu vou postar no YouTube. Então essa é a minha parte que eu vou fazer, não necessariamente, como eu posso dizer, em acordo com vocês, mas em acordo comigo mesmo. Então você vê como o despertar é você lidando com você mesmo? Então assim, o que você precisa lidar com você mesmo? Que às vezes você não tá querendo ver. Ou que você tá adiando. Então essa é a minha mensagem pra você notar e perceber, gente. O despertar tá aí, é um processo. E no processo de hoje, 9, é dia 10/9 de 2019. O que é aquilo que você precisa olhar pra você assim e fazer um acordo? Ó, tá difícil, mas eu vou dar o primeiro passo. É um caminho para a autoaceitação? O despertar é um processo de autoaceitação. Por quê? Ele é um processo de autorreconexão. Então, o que não é a autorreconexão com uma autoaceitação? Não estou dizendo que a autoaceitação é falar no sentido de sou divino, sou maravilhoso. Não, gente. A autoaceitação não é apenas também algo estático ou algo passageiro. Vou te dar um exemplo de algo estático. Eu me aceito homem, eu me aceito japonês, eu me aceito professor de inglês, terapeuta. Beleza. Agora eu vou te dar um exemplo de algo passageiro, que também é importante, em sentido de autoaceitação. Eu estou com raiva, eu estou puto, eu estou muito triste, eu estou magoado com tal pessoa. Então, a autoaceitação, ela é importante, tanto em sentido estático, digamos estático, tanto quanto ser, quanto ter. É você entender a sua vida hoje, entender o que você está querendo hoje. Se você não quiser depois, não tem problema, mas você entende o que você quer hoje, entendeu? Você entende o que você queria antes? Então, a autoaceitação é um caminho, é uma das chaves para você fazer a sua autorreconexão. Você fazer a sua reconexão. Porque quanto mais você entender o que você gosta, entender aquilo que você está sentindo, as suas origens, o que você quer fazer, para onde você quer ir, você está se reconectando com a sua essência. O que isso te proporciona? Leveza de simplesmente ser. Leveza de simplesmente sentir. Amo ouvir você falar. Ah, Viviane, maravilhosa. Então vocês entendem? Eu fico extremamente relaxado agora, só de falar dessas coisas. A autoaceitação é o processo. E ela é assim com o despertar. Tá? Então, quando a gente coloca assim pra vocês, pra gente, reconhecer qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de pensamento que a gente tenha, você percebe que você se torna menos perfeccionista com suas atitudes, que as coisas são mutáveis. Se naquele momento você não conseguiu fazer as coisas tão direitos, tem um motivo. Você não estava bem, você estava estressado, você estava bravo, você brigou com alguém da família, você estava com ansiedade. Então tudo bem. Tá percebendo que você se torna menos exigente com você? E quando você se torna menos exigente com você, você olha para outra pessoa e você começa a entender as motivações e a realidade para além das atitudes dela. Ah, fulano não veio aqui me encontrar hoje, a gente combinou, eu acho que fulano não tem a mesma consideração que tinha antes por mim. E a gente cria aquela pira louca, né?
Só que aí, quando você começa a pensar, você fica, gente, mas por que será que a fulana não pôde vir aqui? Será que aconteceu alguma coisa na casa daquela pessoa? Então você não deixa a sua mente, o seu ego, te levar para o mundo da piração. Você pelo menos começa a refletir em situações. Entendeu? Vou compartilhar uma coisa que foi muito verdade na minha vida, no meu processo de despertar, que eu trabalhei muito em cima disso, que às vezes vocês podem estar passando. Durante meu despertar, eu tinha essa mania de justificar muitas coisas pelos outros. Então eu queria entender demais, em excesso, tudo que a pessoa estava passando. E o que acontece? Ao querer entender demais, eu deixava de expressar meus sentimentos, indignações em relação àquilo. Então, se a pessoa me fez algum mal, fez algum comentário que eu não achei necessário, que me magoou, ou teve algum tipo de atitude que não foi legal mesmo, seja pra mim ou pra outra pessoa, eu justificava, talvez aquela pessoa tá sentindo isso, isso e isso, talvez puxou isso do pai, da mãe, essa coisa de terapeuta, né? E aí eu entrava nessa minha pira de justificativa. E o que acontecia? Quando eu entrava nessa pira, eu deixava de colocar pra pessoa limites ou consciência do que ela fez. Então o que acontece? Eu deixei com que a pessoa não ganhasse algum tipo de experiência. Eu isentei ela dessa oportunidade dela crescer. Porque às vezes, se a pessoa ela tá acostumada a ela fazer aquele tipo de gracinha com você, seja algum aluno, seja alguém que for da sua vida, e tratar os outros daquela forma, e ela chega em você, trata daquela mesma maneira que não é legal e você deixa passar, beleza, nossa, eu sou uma pessoa evoluída, tudo bem. Só que se você sentir necessidade de falar e você não falar, o que você está deixando acontecer? Você está deixando de lado a oportunidade dessa pessoa tomar alguma consciência que aquilo não realmente não é legal fazer. Entendeu? Oi, Carol, tudo bom? Então, assim, é um processo que você oscila entre polos, entendeu? Como é que fala aquele negócio? Sabe quando você mexe no Photoshop, no Paint, e tem aquele negócio de cores, assim? Não é só o branco ou o preto, são diversas coisas, são diversos graus de viver a vida, entende? Então, quando eu penso no estudo oriental, na filosofia oriental do caminho do meio, eu levo isso... Oi, Regis, tudo bom? Eu levo isso na consciência, o caminho do meio, eu sinto de coração que é você viver uma coisa. Às vezes você acaba por experienciar o oposto, viver uma outra coisa. Aí depois, quando você vive essas duas coisas, ou você vê outra pessoa vivendo, talvez você pode tomar consciência por observação também. Só que é mais comum a gente viver na pele. Porque a vida, a espiritualidade, a nossa consciência acha que vai ser mais efetivo viver na pele. Então o que acontece? Você vive uma coisa, vive outra, ou observa de outras pessoas, e aí chega um momento que você fala assim, beleza, eu acho que seria melhor tal coisa. Eu acho que essa é a forma mais harmoniosa de eu viver a minha vida. Ah, então tá. Então, por exemplo, vou explicar. Eu não sei dizer não. Eu vivi uma época da minha vida, hoje eu sei, mas eu vivi uma época da minha vida que eu não sabia dizer não para as pessoas. Então eu me doava completamente pro mundo. Eu não tinha tempo para mim. Chegou um momento que eu pensei não, né? Todos meus amigos ficavam no meu ouvido. Richard, mas você tem que aprender a dizer não, você tá ficando muito estressado, você tá ficando não sei o quê. Peguei e decidi. Vou começar a exercitar. Falar não. Ah, eu não tô com vontade de ir naquela festa. Ah, eu não tô com vontade de fazer tal coisa. Ou agora não é o momento. Eu tenho um compromisso, mas depois eu posso fazer tal coisa. Até o adiamento era difícil. No começo, gente do céu, eu tava vivendo um polo, o não. Não, o não saber dizer não. O que acontece? Quando eu fui começar a falar não para as pessoas, como eu não sabia fazer isso, tinha momentos que eu era muito rude, mas não era por maldade. Sabe quando você faz uma pressão interna pra você soltar logo porque tu tá te fazendo mal? Ai, preciso falar não, mas eu nunca falei isso antes. E quando você solta, às vezes você acaba
né, tipo, destruindo os sonhos da pessoa, dessa amizade. E às vezes você fica mais mal ainda e você não consegue depois consertar aquilo no mesmo dia, na mesma semana. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente está vivendo um polo do não, não saber dizer não, e você vai exercitar, vou começar a trabalhar, dizer não para as pessoas, ou adiar, ou me organizar melhor na minha vida. Gente, vai ser uma loucura, pode ser louco. Não sei se vocês já passaram por isso, mas você acaba agindo da forma oposta. As pessoas não estão preparadas para ouvir um não. Maravilhosa essa colocação. Viu, tia? Eu só vou finalizar essa parte, eu vou entrar nessa questão, que eu acho muito interessante. Então, gente, se você vive um polo e você vai experimentar outro, é natural de você não ter ainda total maleabilidade, flexibilidade, comunicabilidade para levar aquilo para outra pessoa, tá bom? De se expressar da melhor forma possível. E aí que entra o lado da outra pessoa que a Rita colocou. As pessoas não estão preparadas para ouvir o não. Essa é uma parte muito forte do que eu vivi no meu despertar também. Eu ficava com muito medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Ah, não, mas se eu falar não, a pessoa vai achar isso. Não só isso com as pessoas, mas numa palestra, ou aqui hoje pra vocês. Ai, mas eu tô falando tal coisa. Às vezes eu falo sobre Deus, às vezes eu falo sobre o orixá. E quem não gosta não acredita em Deus vai ficar chateado. Quem não acredita em orixá vai ficar chateado. Gente, o que eu aprendi com isso? Você pode dar o máximo de si para colocar com amor e carinho para outra pessoa as suas palavras, as suas frases, a sua comunicação. Demonstrar que você considera a pessoa. Isso todo mundo tem condição de fazer em algum grau. Não estou dizendo perfeitamente ou horrivelmente, mas em algum grau. Todo mundo tem condição de demonstrar afeto em algum grau. Então você faz a sua parte. Agora vem aquela frase que a Rita colocou. As pessoas não estão preparadas para ouvir um não. Aí vai entrar a parte da outra pessoa, a pessoa que está à sua frente. Quando você faz a sua parte, a pessoa vem com a outra parte dela. O que ela carrega de crença, de pensamento, de questões do dia a dia que ela viveu. Por exemplo, coisas que ela sente sobre você, às vezes que está guardada, que ela nunca conseguiu falar de uma forma mais pacífica. Pode aflorar? Pode. Pode desencadear um entendimento errado do que você quer passar para ela? Pode. O que você pode fazer? Fazer a sua parte de se comunicar com ela. Não tem, é humanamente possível, pelo menos hoje eu acho, você entrar na cabeça da pessoa e você fazer ela entender da mesma forma que você quis passar todas as palavras que você falou. Até numa palestra, o palestrante vai te falar algumas coisas sobre o tema e cada um de nós que estiver nessa palestra vai trazer para si aquilo que vê como mais importante, vai bloquear aquilo que vê como mais desinteressante e cada um vai trazer um ensinamento diferente. É como agora, eu estou falando várias coisas e o que for importante para vocês hoje, vocês vão assimilar ou talvez colocar para a vida de vocês, porque está tudo certo. Então imagina numa comunicação mais íntima com alguém que você considera muito e vice-versa. Pode ser que as pessoas não aceitem o não. Só o que você pode fazer? Se respeitar. Richards, mas eu não estou deixando de considerar as emoções e sentimentos da outra pessoa? Não. A gente já não colocou até agora que você pode fazer o seu máximo possível de falar da melhor forma, da forma mais carinhosa, com amor e consideração? Sim. Então você já não fez a sua parte? Sim. Então agora não cabe à pessoa a lidar com a informação que foi colocada a ela? Sim. E se a pessoa, não sei, tomar algum tipo de atitude que eu não esperava? É uma coisa que você não tem controle. O que você pode fazer é conversar com essa pessoa. Quando a gente conversa e os dois lados estão dispostos a fazer essa troca, a gente consegue
encontrar qualquer tipo de acordo. Tudo bem? Então, esse é o período, é uma questão do despertar que é muito difícil. Só que ele tá aí, gente, pra gente entender até onde a gente tem condição de ir. Porque o despertar vem, essa dor às vezes vem, porque você tá indo além da onde você tem condição. Até onde você vai pra agradar as pessoas. E tudo isso que eu falo pra vocês, não é porque eu sou perfeito em tudo isso. Gente, eu passo por isso diariamente, é uma prática diária. Entendeu? Às vezes eu tenho dificuldade de falar para as pessoas que trabalham comigo, alguma coisa que eu não gosto, e é uma prática, entendeu? Então, como eu falei, o despertar ele é um processo. E esse processo é a conscientização e transformar essa consciência em atitude. Então, quando você está mais consciente, você começa a colocar mais para fora em atitudes. Tudo bem? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para colocar. Eu quero deixar aberto. Se vocês têm alguma colocação, não precisa nem ser pergunta, mas uma colocação, ou alguma coisa que vocês estão passando, alguma dúvida. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Bom, então, quem tiver alguma coisa para colocar ou perguntar, a gente fica muito aberto para entrar em contato comigo aqui no próprio Instagram, Rick Rosmack, ou no Instagram do Mãe da Terra, que é @Mãe da Terra, sem acento, oficial, Mãe da Terra oficial, tá bom? Eu estou disponível no meu Instagram, tem o meu contato, e vou fazer, como eu combinei com vocês, como parte do meu exercício de despertar, eu vou publicar esse vídeo. E a surpresa que eu tinha para falar para vocês, que vou começar um projeto. Vocês vão ver aqui no Instagram esse projeto sendo postado semanalmente de meditação. Vai ser um projeto leve, não vai durar horas que nem minhas lives, eu gosto de conversar bastante. Rápido no sentido assim, quando você tiver um tempo no seu dia a dia, vai ser uma vez por semana, eu vou fazer um post de uma breve meditação, tá? Eu estou escolhendo, vendo ainda o dia. E vai estar aberto aí pra vocês, tudo bem? Então, assim, de certa forma, como eu falei, isso é uma das peças para auxiliar no processo de despertar que existem, que é a meditação. A atividade física que vocês podem buscar, né, que vocês quiserem. Eu gosto de vôlei, eu gosto de futebol, eu gosto de academia, eu gosto de crossfit, gosto de correr, gosto de caminhar, vocês podem buscar. E uma questão diária, cada prática que eu falei para vocês, que é se atentar às suas crenças, suas emoções. E o mais importante, gente, é você se acolher. Tá bom? Você olha para uma criança, você olha para qualquer pessoa, você tratar ela com desrespeito, com rispidez, com ódio, com raiva, com não aceitação. O que acontece? Qual que é a postura que essas pessoas tomam diante de você? Então pensa isso em relação a você mesmo, a você mesma. Então, ou seja, é natural que a sua essência, o seu eu, não está podendo ser acessado às vezes como poderia. Porque às vezes a gente olha com desgosto, a gente olha com raiva, a gente olha com olhar de perfeccionismo, de moralidade, com julgamento. Então observe como você está se acolhendo, tá bom? Que o acolhimento e a permissão de você enxergar tudo isso são aspectos muito importantes da sua jornada. Tá certo? Então é isso. Muita gratidão por todos que estão aqui, que estiveram aqui e que vão estar. Como vai estar disponível esse vídeo na internet, eu vou divulgar depois o link para vocês acessarem. Se vocês tiverem conhecer alguém que seria benéfico essa troca que a gente fez hoje, o assunto que foi conversado aqui hoje,
compartilhem, deem like, sigam a gente. Eu vou postar isso no YouTube do Mãe da Terra, tá bom? Então sigam a gente no Mãe da Terra, a gente quer expandir o canal, então se vocês puderem comentar, fazer um monte de coisa, porque tudo isso ajuda muito ao canal a crescer. E com o canal crescendo, a gente atinge mais pessoas. Embora tenha esse tipo de assunto em diversos canais no YouTube, é muito importante a gente conversar mais sobre isso, porque a mensagem ela chega de diversas formas, por diversos canais, diversas pessoas. Então, às vezes, é mais fácil uma pessoa daqui de Andradina, de onde for, às vezes ter afinidade comigo por causa de alguma coisa, do que ter afinidade com uma outra pessoa de um outro canal e vice-versa. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, você que está aí também do outro lado, que se conecta com essas informações, com essas coisas, você tem conhecimento sobre isso, está pesquisando, ou simplesmente quer deixar a emoção fluir e falar, compartilha também, tá bom? Então, um beijão, tudo de bom pra vocês, e é isso. Tchau, tchau, gente. Gratidão por ter vindo.